Por favor. Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, pessoas que nos assistem nas galerias. Senhor presidente, anteontem, dia 11 de dezembro, eu fiz aqui uma homenagem pelo 6º ano de falecimento do ex-governador Otomar Pinto, homem, aliás, que governou Roraima por 4 vezes, sendo uma quando ainda era território federal e 3 já como estado, e foi o primeiro governador eleito. Pois bem, o brigadeiro morreu em dezembro, 11 de dezembro de 2007, e assumiu o seu vice, que era uma pessoa que nunca ocupou nenhum cargo público eletivo, apenas no próprio governo do Otomar foi secretário de infraestrutura ou secretário de obras. Pois bem, de lá para cá, senador Paim, começou uma política de terra arrasada no meu estado. Os escândalos se multiplicam, a corrupção é feita de maneira escancarada, tanto é que ele herdou o estado, governo do estado, porque ninguém votou especificamente nele, e pegou um estado com dinheiro em caixa, com mais de 100 milhões em caixa. Hoje o estado é devedor, os funcionários não recebem em dia, os poderes legislativo e judiciário não têm os seus repasses constitucionais feitos também em dia, a saúde é um caos pior do que os caos que estão nesse Brasil afora, e tudo exatamente porque o objetivo do governador, antes, para se reeleger, foi fazer corrupção com dinheiro público, e isso foi constatado, para poder se eleger. As coisas foram tão ruins desde que esse governador assumiu, que, por exemplo, logo após a campanha dele, da reeleição, ele teve primeiro um mandato herdado e depois teve um mandato roubado, porque está provado, inclusive, nos processos na Justiça Eleitoral e que nunca terminam, porque está terminando o mandato do governador, que está sub júdice, pelo menos com 4 processos contra ele no TSE, e não se julga. Então, isso é muito ruim para a população, que fica realmente descrente de que vale a pena ter moral, ser honesto neste país. E por causa desse tipo de político, contamina a imagem de todos os políticos. Quer dizer, aqueles que querem realmente trabalhar de maneira correta, fazendo a defesa do seu estado, da sua região e do país, cuidando de fato de propiciar condições melhor de vida para os jovens, que são o amanhã deste país, para as mulheres, que são as mães desses jovens, ou que ainda não são mães, mas estão aí estudando, trabalhando. Então, lá em Roraima, realmente não se vê no horizonte nada que se possa cuidar. Porque se agora, nesse segundo mandato roubado, houve um fato, por exemplo, assim, não diria absurdo, mas muito intrigante. Porque o que aconteceu? A campanha do governador foi eivada de vai e vem de avião, monomotor, bimotor, helicóptero para diversas regiões do interior do estado para levar dinheiro. E depois da eleição, 2 empresários da área de aviação, o comandante Mesquita foi assassinado por o comandante Vivi. Esse comandante Vivi foi preso e estava com a cela especial na Polícia Militar, fugiu de lá, eu vou botar entre aspas, porque é difícil fugir de uma corporação que não é nem um presídio, uma corporação que, portanto, está à vista todo o tempo. Fugiu, pegou um helicóptero dele e decolou da pista de pouso de propriedade dele, e poucos minutos depois o avião
caiu misteriosamente, explodiu e ele morreu carbonizado. Então, quer dizer, e tem outros casos mais recentes de queima de arquivos e de pessoas que são submetidas a todo tipo de coação, de pressão. E esse homem que veio para o cenário político pelas mãos do governador Tomar, eu digo até muito a contragosto, porque ele várias vezes me disse que não queria ele como vice. Ele também fez nessa aí foi a parte da desonestidade moral que eu entendo, que é aquela desonestidade de não cumprir, não ter gratidão com as pessoas. Então, a viúva do brigadeiro Otomar era secretária de Estado. Ele foi puxando o tapete até deixá-la sem condições de ter, digamos assim, na sua Secretaria de Bem-Estar Social, prestar um serviço adequado às pessoas. E, na eleição, ele deixou a viúva do Otomar a ver navios e ela não foi eleita senadora. Numa manobra que tem tantos lances que nem vale a pena aqui lançar. Então, é uma pessoa, esse governador, que está realmente prejudicando a todo mundo em Roraima. É o funcionário público que não recebe em dia, que é coagido, é o empresário que é também coagido no sentido de que não paga a fatura em dia, não honra os seus compromissos em dias e os empresários vão se endividando cada vez mais. Mas eu hoje trouxe aqui para chamar a atenção, aliás, falei já há alguns dias atrás, que me chegou um documento, senador Paim, de que há indícios veementes de envolvimento do governador com pedofilia. Eu já encaminhei isso para o Procuradoria-Geral da República e para o STJ, porque acho que isso aí talvez seja a maior corrupção que a pessoa possa fazer. Mas as notícias do jornal de ontem, o Folha de Boa Vista, trazem algumas matérias que lamentavelmente reforçam o que eu estou dizendo aqui. Olhe uma. Crianças podem perder ano letivo por falta de transporte escolar. Os estudantes que moram na região de Monte Cristo, que é bem próximo da cidade, da capital, na BR-174 Norte, na área rural de Boa Vista, bem próximo da capital, podem perder o ano letivo por falta de transporte escolar. As crianças ficam... As crianças da escola de primeiro grau Presidente Costa e Silva, que fica no bairro São Francisco, precisam fazer as últimas provas do ano até amanhã, 13, caso contrário serão reprovadas. Quer dizer, então o estudante não tem sequer o transporte escolar. As escolas estão caindo aos pedaços, não existe nada que funcione bem na área de educação. A saúde também já tenho feito várias denúncias aqui e algumas me marcam muito de perto, porque eu, como médico, me dediquei muito mais à obstetrícia e vejo uma notícia atrás da outra, uma que as parturientes têm o neném e têm que ficar acomodadas em cadeiras, poltronas, etc., nos corredores da maternidade, porque muitos dos leitos estão fechados, estão inabilitados ou fechados enfermarias inteiras. E aqui tem uma denúncia também de uma família que denuncia falta de material e de servidores na maternidade pública. Quer dizer, uma malvadeza com as crianças que precisam estudar, outra malvadeza com as mães que precisam ter seus filhos nessa situação. Isso aqui é só uma parte da matéria, assim, a precariedade dos serviços oferecidos nos hospitais públicos de Boa Vista continua sendo alvo de denúncias. No Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, no bairro de São Francisco, Zona Norte, por exemplo, conforme denúncia, não há profissionais suficientes, material de higiene, medicamentos, muito menos equipamento suficiente para atender esses pacientes. Eu cito aqui uma enfermeira que tem um filho recém-nascido, prematuro, procurou a Folha para denunciar sua insatisfação com a falta de responsabilidade dos gestores quanto à saúde pública. Repudia o caso como a saúde está sendo tratada pelo governante de Roraima, pelo governante atual, né? Os hospitais se encontram sucateados,
tanto o Hospital Geral de Roraima como a maternidade, onde meu filho permanece internado há 15 dias na unidade de terapia intensiva. Essas unidades não estão preparadas para comportar o contingente populacional o qual se faz necessário. Falta tudo, desde materiais básicos como seringas, paradrapos, luvas, a funcionários. Apesar de novos concursados, percebe-se que a grande maioria é faltosa. Os antigos servidores ficam sobrecarregados e acabam desestimulados. Aliás, sobre esses novos profissionais da saúde que foram concursados, eles estavam há 90 dias, isto é, portanto, há 3 meses, sem receber os seus salários, trabalhando sem receber o salário. Pessoas que têm a missão de cuidar da vida, da saúde das pessoas, ficarem trabalhando sem receber os seus salários, que não são lá essa coisa. Outra matéria aqui, muito forte. Existe uma praça chamada Ayrton Senna, lá em Roraima, que foi construída pelo ex-governador Tomé Pinto, e que aqui a matéria diz: brinquedos no complexo Ayrton Senna oferecem riscos às crianças. Aí a matéria: brincar nos playgrounds das praças de Boa Vista tornou-se um perigo. A estrutura precária oferece riscos às crianças, inclusive na praça que completa o complexo poliesportivo Ayrton Senna, ponto de grande movimento. No local é possível visualizar vários aparelhos danificados, casas sem coberturas, escorregador sem piso, balanços com ferros pontiagudos e enferrujados, além de pneus acumulando água e pedaços de madeira espalhados pelo chão. Então, eu não vou ler essas matérias todas, senador Paim, por economia de tempo e poder realmente dar oportunidade de que outros colegas, especialmente a senadora Ana Rita, possam usar da palavra, mas quero deixar aqui registrado, nesta sexta-feira 13, que o povo tem até um pé atrás com sexta-feira 13. Eu realmente quero fazer essas diria, denúncias que eu tenho repetido, mas eu não posso aceitar uma postura que querem colocar em muitos parlamentares, de que fazer como aqueles macaquinhos que são famosos, um está com as 2 mãos nos olhos, portanto, para não ver nada. O outro com as 2 mãos nos ouvidos, portanto, para não ouvir nada. E o outro com as 2 mãos na boca, para não falar nada. Eu acho que o parlamentar, seja deputado federal, seja senador, a missão primeira dele é fiscalizar a boa aplicação do recurso público que o povo paga, recurso público que é originário do bolso do povo. E, proporcionalmente, quem ganha menos é quem mais paga, termina pagando mais. Então, no fundo, não dá para compactuar, nem dizer que não viu, nem dizer que não ouviu, e muito menos ficar calado. Por isso, toda a matéria que eu tomo conhecimento, eu aqui denuncio para ficar... E aquelas matérias mais complexas, como, por exemplo, esse caso da pedofilia, eu encaminho, faço a minha parte encaminhando para a Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, para que eles investiguem e vejam se é verdade ou não. O que não pode é fazer de conta que nada está acontecendo. E, lamentavelmente, esse governador que já vai entrar no mês que vem, no 4º ano de seu governo, de um governo fruto de uma eleição corrupta, falou-se hoje aqui sobre corrupção, eu também falei no dia 11, corrupta em todos os aspectos. Comprando, por exemplo, Vossa Excelência, que fala muito aqui das minorias, como os índios, os negros, que são realmente, infelizmente, os mais desfavorecidos. O que acontece é que nas comunidades indígenas, eles plantam verdadeiros currais eleitorais, pagando para o índio poder votar. Porque os índios lá de Roraima todos são aculturados, com exceção dos Yanomami, mesmo assim tem contato com... nas outras comunidades indígenas, a grande maioria das comunidades indígenas, quase 90%, é de índios aculturados, que têm escola nas suas comunidades, que têm posto de saúde e que, lamentavelmente, não têm assistência de quem deveria ter, que é o governo federal através da FUNAI. Mas, exatamente dessa forma foi que ele
perdeu no primeiro turno a eleição por mais de 7 mil votos e ganhou no segundo turno, senadora Ana Rita, por pouco mais de 1.000 votos. E o que chamou a atenção de todo mundo foi que a abstenção no segundo turno aumentou sensivelmente, quando a regra é o contrário, é que no segundo turno o comparecimento seja mais maciço, porque ficam apenas 2 disputando. Então eu não vou realmente me calar. Já recebi ameaças de morte, que claramente vêm lá do comando do Estado, mas eu não vou parar por causa disso. Eu fui eleito, eu nasci no meu estado, eu nasci em Roraima, meu pai que foi para lá do Ceará, meus avós foram da Paraíba, e aprendi com eles que uma coisa que você não pode nunca negociar ou condescender é com a sua honra e com a sua dignidade. Então eu não poderia, como filho de Roraima, como senador eleito pelo meu povo, deixar que essas coisas passem como se nada tivesse existindo, e a população pobre acha, aliás até os empresários terminam achando que, como disse Rui Barbosa há muito tempo atrás, que de tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, o homem honesto chega a ter vergonha de ser honesto. Lá em 1914. Na verdade, isso por causa dessas práticas de corrupção e de financiamento por empresa A, B ou C para determinado candidato, já começa a corrupção na eleição e prossegue depois no mandato daquela pessoa, porque se ela recebeu dinheiro de uma empresa de uma forma ou de uma forma ou de outra ela vai pegar esse dinheiro de volta, com obras públicas que não terminam, com obras públicas de péssima qualidade, e quem paga o pato sempre é o povo. Portanto, eu acho que também é importante dizer à população, ao invés de se desencantarem da política por causa de uma minoria atuante nessa área de corrupção, ao invés disso, deviam prestar atenção bem nos candidatos e não ter só, como está a lei agora, a lei do ficha limpa, não. Temos que fazer agora aqui a ação do voto limpo, do voto consciente, porque é justamente o povo que pode fazer essa mudança. Não esperem mudanças de cima para baixo, que essas mudanças nunca acontecem assim. Acontece quando vem do povo, e realmente eu acho que o povo está desencantado. Eu tenho recebido nas redes sociais muitas manifestações de pessoas sérias que dizem assim, que não adianta, todo mundo é assim. Não adianta sim. Vamos nos interessar por política, porque a política é que cuida da definição do salário mínimo, do aumento dos pagamentos dos servidores públicos de um modo geral, enfim, cuida da vida da gente de um modo geral, tanto através de empresas privadas como através do governo. Então, eu quero aqui fazer esse apelo, especialmente dirigido ao povo da minha terra, mas também a todo o povo brasileiro, porque nós temos agora em 2014 não só uma coisa muito importante, não, como é a Copa do Mundo. A coisa mais importante não é em junho, vai ser em outubro. Portanto, nós temos que cuidar muito bem de estar atentos e nos multiplicarmos nesse trabalho de mobilização para realmente moralizar o nosso país. Muito obrigado. Muito bem.